E eu já te conheço há muitos anos, né, do próprio mercado, e realmente você é uma referência. Então, até quando a gente tinha que tirar dúvida, ligava para você, né? Mesmo em outros bancos, mas é isso. Acho que muita gente aqui que está ouvindo a gente se identifica exatamente com essa situação. Então, eu tenho aqui mais algumas perguntas, porque para mim esse tema ele é muito relevante, né? Como a gente comentou aqui, eu acho que tanto do lado das instituições, mas também do lado das empresas, né? Que eu vejo também que tem alguma dificuldade. Então, a minha pergunta aqui é: você acha que as pessoas, principalmente que trabalham nas empresas, na preparação dos documentos, né, que precisam ser encaminhados para as instituições, principalmente de exportação nesse caso, né? Porque a gente recebe a carta, entrega para eles prepararem. Eles têm dificuldades para evitar as discrepâncias? Porque a gente tem coisas constantes que a gente vê que acontece todas as vezes, né? E se, de certa forma, isso gera alguma insegurança para esses profissionais ou mesmo para as empresas, né? Nossa, eu vou falar para você, eu tive o privilégio de ser chamado, quando eu trabalhava em banco, às vezes eu fazia isso, o banco até utilizava o meu conhecimento para agradar o cliente, ajudar o cliente. E nesse tempo eu fui chamado por várias grandes empresas large corporate para fazer palestras sobre preparação de documentos. Por quê? As grandes empresas diziam o seguinte: a gente paga a confirmação de carta de crédito na exportação para poder ter a garantia de um banco aqui no Brasil, que se o banco lá fora não pagar ou tiver risco país, né, tiver um problema de country risk, um problema de bloqueio, o banco no Brasil possa honrar. A brochura fala, se uma carta de crédito ela é confirmada contra a vista, por exemplo, by payment, o banco, ao determinar que os documentos estão em boa ordem, ele tem que pagar. Aqui no Brasil, a gente tem um modelo de jogar em CDP, cambiais de documentos a prazo, né, e você paga o beneficiário, e quando o banqueiro te pagar, você inverte essa posição. Então, o banco confirmador tem que pagar. E o que aconteceu? As empresas falavam para mim assim: Thomas, olha, eu estou pagando pela confirmação, e não estou pagando pouco não, porque as cartas de crédito eram altíssimas, de milhões, e estou perdendo a liquidez da operação, porque o meu pessoal não sabe preparar documento, cria discrepância, eu perco a garantia da operação. E aí eu ia lá para falar, eu posso até citar, porque isso faz muitos anos, mas Braskem me chamou aqui, lá em Camaçari, a Grendene, eu falei para um auditório de quase 200 pessoas, a Kimberly-Clark, eu falei na Paranapanema, eu já falei na CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, eu dei cursos em vários lugares sobre preparação do documento. Por quê? Porque eles me chamavam e falavam assim: você pode nos ajudar a treinar esse pessoal? Por quê? Porque muitas pessoas têm um entendimento, né, aqueles que não estudaram ainda muito as brochuras, eles acham que só tem que cumprir o que está escrito na carta de crédito. Eles esquecem que tem coisas que são dadas. Exemplo, quando você tem um BL, um documento marítimo, e você tem um agente, né, agindo por conta do comandante, que a gente chama de master, né? O comandante do navio, ou agindo por conta do carrier, que é o transportador, você tem que dizer na carta de crédito, acting on behalf of the carrier. Você tem que dizer que você está agindo por conta do transportador ou do master, né? E isso não vem escrito na carta de crédito. Quando você tem, por exemplo, o navio pretendido, então se alguém preenche o intended vessel e tem o nome do navio no BL, se mesmo que o embarque tenha sido feito no mesmo navio, você tem que pôr no onboard notation o nome do navio. Então você tem coisas que a brochura pede que não vem escrito na carta de crédito. E eu já tive uma vez um debate com o diretor de uma empresa, eu não vou falar o nome só por questão de ética, mas ele falou assim para mim: você não sabe o que você está falando. Você estava nas fraldas quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior. E eu tive a vontade de responder para ele assim: e até hoje não aprendeu? Não podia fazer isso, né? Cliente. E aí ele disse: você está errado, você está apontando uma coisa que é a carta de crédito. Me fala onde está escrito, Marcelo. Eu disse: não está. Está escrito na brochura lá no artigo, acho que era 23 na época, da brochura 500, está escrito aqui, ó. Não, isso não tem nada a ver, você está exagerando, vocês bancos e tal. Tá bom. O que eu fiz? Eu imprimi toda aquela brochura, encadernei e mandei para ele tarjado qual era o artigo que ele não conhecia, porque ele não acreditava em mim e ainda disse, veio com uma presunção: você estava nas fraldas quando eu comecei a trabalhar. Nunca mais esqueci isso, né? Que você vê que tem gente que
não conhece é soberba, isso é o pior, né? Quando a pessoa não conhece é humilde, ok, mas quando não conhece é soberba. E no final a gente manteve, e falei, se você não corrigir esse documento, eu vou apontar a discrepância, não tem o que fazer. Estou seguindo uma legislação, uma UCP, que são costumes e práticas sobre qual o juiz, se for julgar esse caso, vai julgar com um olhar em cima desse livro, que não é uma lei, mas é a regulamentação para a carta de crédito. Então, é isso que eu posso te dizer, né, sobre o preparo, né? Se os profissionais não se prepararem, eles vão constantemente criar discrepância. E eu poderia aqui citar um monte. Você também, Thomas, sabe, os profissionais, o pessoal que responde para você, já deve ter te falado aí quais são as discrepâncias comuns. As empresas pecam porque não conhecem, não sabem como preencher documentos.